no segredo profissional, não estou a perceber direcionar o meu constituinte, mas sim conheço o advogado cifrano que poderia ajudar-me a decifrar e ajudar o meu constituinte. Posso ir ter com o advogado ou estaria a infringir aquilo que é o dever do segredo profissional? E chegado lá, se a resposta for positiva, e o tal advogado cicrano não pautar pelo segredo profissional e falar acerca do assunto que falei com ele em relação ao problema do meu constituinte, quem será sancionado? Eu, como advogado que levei o assunto ao advogado cicrano para me ajudar a decifrar, ou o outro advogado que, além de que não pautou pelo segredo profissional e de ficar com o assunto e levou o assunto para falar com outros que não sejam do meio social, caso seja admissível falar com outro advogado? A questão do zelo em primeiro lugar e, naturalmente, a questão do segredo. Relativamente ao zelo, o que nós temos que ter presente é que os nossos estatutos impõem que sobre o advogado estagiário, há um dever de estudar o processo, estudar o caso, emprestar todo o seu saber, não ser negligente no tratamento do assunto. Ora, o estudar o processo, estudar o caso, pressupõe naturalmente trocar impressões com os colegas que exercem aquela profissão. Nós não temos capacidade técnica em todas as áreas do direito. Nós temos inclinações para determinadas matérias, mas temos elementos que nos permitem desenvolver um raciocínio. Ora, não é violação do dever de segredo poder interagir com o meu colega e trocar impressões sobre determinado instituto jurídico que está subjacente ao caso que me foi trazido à mesa. Não há problemas até aí. Estamos naturalmente até a cumprir o dever de zelo, de diligência, de estudo de caso. Porque eu não estou a arriscar na solução de um processo sem antes fazer esse estudo. E esse estudo passa naturalmente por trocar impressões com colegas que têm maior inclinação naquelas matérias. Agora, aqui há um limite com a questão da partilha de informação. Eu desenvolvo o raciocínio, eu troco impressões, mas não é necessário que eu partilhe a essência da informação que me foi dada pelo meu constituinte. Porque, como dizíamos, esta relação advogado-constituinte é uma relação de confiança. Se ele procurou a si, é porque confia em si, não procurou aquele colega, porque provavelmente tem alguma razão. Não procurou aquele colega, procurou a si. Então, quando estiver a trocar impressões com o seu colega, atenção na informação que vai partilhar. E nós dizemos, eu tenho um processo relacionado com o Instituto X. Coloca-se um cenário assim, como é que achas que se pode lidar com este caso? Eu não preciso dar detalhes, porque esta informação detalhada, esta está coberta pelo dever de segredo. Eu estou proibido, o nosso estatuto no artigo 79, número 2, ele faz o detalhe sobre a obrigação de segredo. Eu não tenho que partilhar a informação com terceiros, incluindo com o meu colega. Portanto, eu estou proibido de partilhar informação, mas, repito, é possível obter alguma indicação sobre determinada matéria jurídica, trocar impressões com os colegas, sem naturalmente dar os detalhes do caso concreto, sem dizer nomes, sem dizer a história efetiva, colocar no abstrato. E depois a questão é, imaginemos que por mero acaso eu partilhei esta informação com o meu colega, mas o meu colega partilhou com terceiros. Quem violou o dever de segredo sou eu
ou o meu colega? Primeiro é a pessoa que recebeu a informação, porque ela é fiel depositária daquela informação. Ela é depositária da informação. Portanto, a partir do momento que partilha com o seu colega, não tinha o dever de partilhar, quebrou o dever de segredo. O seu colega tem para consigo ou para conosco, nós entre colegas temos um dever de comunicação fluente, respeito, urbanidade, troca de impressões. Há deveres entre advogados. Ora, um dos deveres que o meu colega tem para comigo é naturalmente considerar aquilo que são os interesses, os deveres que eu estou vinculado. E ele está consciente que eu estou vinculado ao dever de segredo relativamente à informação que com ele partilhei. Portanto, ele não está a ser solidário comigo ao partilhar esta informação. Portanto, ele também viola os seus deveres estatutários, porque, atenção, nós dissemos, existe uma categoria de deveres para com a sociedade, para com a ordem, para com os nossos colegas e para com os nossos constituintes. Aquele constituinte da colega não é constituinte dele. Portanto, não se estabelece imediatamente entre eles estes deveres. Mas, reflexamente, ele deverá naturalmente cumprir, porque ele tem um dever para com o colega, tem um dever para com a ordem, tem um dever para com a comunidade. Portanto, ambos estariam naturalmente a violar deveres estatutários. O ilustre Dr. Bertino esteve aqui a explicar, tocou num dos princípios que está relacionado com a cortesia. Dada a experiência dos trabalhos que temos feitos, vou falar concretamente aqui na cidade de Inhambane, nos órgãos da administração da justiça, naquele exemplo que o Dr. Bertino esteve a dar, que chega, cumprimenta o polícia ou agente da Cernic, seja quando for, diz que é advogado, apresenta-se que é para poder ter acesso ao constituinte. O que tem acontecido na nossa realidade é que são os próprios agentes ou órgãos da administração da justiça que inviabilizam o nosso acesso para fazer valer direito dos nossos constituintes. Então, em algum momento, nós advogados acabamos perdendo aquela paciência e, se calhar, tornarmos um pouco mais radicais ou agressivos em relação às respostas que são por nós dadas por esses agentes. Uma das situações, por exemplo, o processo ainda está na fase o cliente está na esquadra, está lá detido, eu preciso de conferenciar com ele, que é para poder saber o que está a acontecer. E os oficiais da polícia simplesmente perguntam: tem procuração? Como é que eu vou ter a procuração se ainda nem conferenciei com o constituinte para poder perceber se eu posso ou estou capacitado para atender o caso de alusão ou não? Daí que cria uma certa, como posso dizer, uma situação desnecessária entre o advogado e os próprios órgãos da administração da justiça. O outro ponto que levanto é mesmo uma questão de dúvida. Falamos aqui do segredo profissional. Geralmente, um cliente está detido no estabelecimento penitenciário. Quem contacta o advogado são os familiares. Por sua vez, o advogado vai ter com o arguido, conversam, que é o tal segredo entre o advogado e o seu cliente, só que a família por fora questiona, quer perceber efetivamente o que está a acontecer. Será que não há uma exceção que se abre, que é para poder explicar à família o que eventualmente está a acontecer? Será que essa explicação, os dados, os detalhes do caso, estaríamos aqui a quebrar o tal segredo profissional? Porque em algum momento também, se a gente não dá detalhes daquilo que efetivamente está a acontecer, a família acaba nos chamando de incompetentes, porque o advogado não me disse. Então, será que essa comunicação estaríamos a quebrar o segredo profissional? O que é importante realçar quando falamos desta questão é
igualmente irmos aos nossos estatutos e verificamos que o artigo 88 traz efetivamente o dever geral de urbanidade. O artigo 88 deixa de uma forma clara que este dever de respeito, de consideração, não é incompatível com a veemência das nossas intervenções. Não há incompatibilidade. Eu posso colocar aquilo que é a minha posição, manter a minha firmeza, defender os interesses do meu constituinte, mas sem desrespeitar. Ser firme não é ser desrespeitoso. Urbanidade não é subserviência, não é aquela falsa humildade. Não. Nós temos que colocar, como advogado, eu coloco os interesses de forma clara, de forma firme, de forma veemente. Mas, naturalmente, eu tenho que respeitar aquela pessoa que está diante de mim. Eu peço a ele que, efetivamente, mostre-me qual é a disposição legal que estabelece esta questão de eu não poder entrar em contato com o meu constituinte sem antes apresentar uma procuração. Se eu sentir que ainda assim há uma resistência, posso sempre também, aqui já depende da astúcia que cada um de nós vai mostrando no momento, mas posso, por exemplo, dizer ao agente que, sendo assim, tudo bem, então pode permitir que eu esteja em contato com a pessoa, ele me vai constituir um mandato verbalmente, a lei permite. Queres que eu apresente algum instrumento que me dá legitimidade de interagir com este detido ou qualquer pessoa? Então, perfeito, eu não trago uma procuração escrita, até porque, como dizia o colega, e concordo plenamente, ele está detido, como é que me vai passar esta procuração neste momento? Eu preciso dar os primeiros passos, mas traz diante de mim para que ele me confira mandato aqui, agora, de forma verbal, a lei permite. Portanto, podemos sempre fazer, permita-se o termo, este jogo de cintura, mantendo o respeito. Somos titulares de certos deveres, mas também temos direitos. E estes direitos não podemos permitir que sejam colocados em causa sob a capa de que o advogado está a ser arrogante, está a ser desrespeitoso. Não. Vamos naturalmente avançar nesta vertente, porque também, por outro lado, temos o dever de defender a nossa profissão para tornar aquela entidade, aquele agente, um profissional que todos nós pretendemos. Portanto, era só para fazer referência a este aspecto, que esta questão de lançar os meios legais para reagir às várias violações são importantes porque estamos a contribuir para a qualidade da nossa própria justiça. Não estou a tirar aquilo que é o segredo profissional, mas apenas uma questão para podermos analisar em conjunto. No âmbito profissional, tive a situação de um advogado que foi devidamente constituído nos autos. No entanto, após a constituição, este mandatário não se fez presente às diligências marcadas. Foi devidamente notificado e não compareceu. A audiência foi adiada porque o tribunal não estava constituído. Marcou-se nova audiência. Desta nova audiência marcada, o mandatário apenas trouxe um requerimento a dizer que não se fará presente as diligências porque o constituinte não cumpriu devidamente com o pagamento dos honorários
acordados. A minha questão é, tendo em conta o rol dos princípios que foram aqui mencionados, os deveres que norteiam a atuação de um advogado, este advogado não estará a violar os princípios ou os deveres, tendo em conta que nem comunicou ao seu constituinte, porque o constituinte não sabia porque que o mandatário não se fazia as diligências. Os nossos estatutos são claros nos deveres do advogado para com o constituinte do artigo 81. E um dos deveres é não abandonar o patrocínio do constituinte, que está no artigo 81, que é a linha J, a linha I. Não abandonar o patrocínio ao nosso constituinte sem motivo justificado. E o que é motivo justificado? É levar ao conhecimento do meu constituinte o que efetivamente se está a passar, para permitir que ele possa suprir, havendo, porque às vezes pode não haver aquilo que nós consideramos motivo justificativo, pode não ser. Por exemplo, a colega fazia referência à questão dos honorários. Às vezes os honorários foram pagos. Aliás, é por isso que o legislador, justamente pela sensibilidade desta relação, no Código do Processo Civil, coloca o cenário de não pode haver renúncia de mandato que produza efeitos enquanto não for notificado o mandante. Enquanto o novo advogado não estiver lá, eu tenho que continuar a cumprir os meus deveres. Portanto, é realmente uma situação preocupante que efetivamente possamos ter cenários dessa natureza. E aqui íamos de forma veemente dizer que efetivamente existam os problemas que existirem na relação advogado-constituinte. Nós não podemos abandonar o patrocínio sem esclarecer e depois disso, efetivamente, seguirmos com a renúncia do mandato ou, no caso dele, revogar o mandato. Não podemos deixar o processo desamparado. Não podemos fazer isso. Portanto, ia realçar que efetivamente estamos a violar os vários princípios que regulam a vida do advogado e essencialmente estaria a violar este dever do advogado para com o seu constituinte. Tenho uma nomeação oficiosa e isso calha exatamente no mesmo dia, à mesma hora, em tribunais diferentes. Como devo me posicionar? Vou onde irei ganhar alguma coisa? Ou vou ao tribunal onde notificou-me e nomeou-me oficiosamente? Qual é a minha obrigação ou como posso me posicionar? A questão dos deveres, por um lado, para com o nosso constituinte e, por outro lado, está o dever para com a comunidade e, concretamente, fazer defesas oficiosas. O que nós entendemos ser ideal, adequado e compatível com aquilo que é a nossa postura enquanto advogados, primeiro é que temos sempre tudo a fazer para cumprir os nossos deveres, quer para com a comunidade, quer para com o nosso constituinte. E, de forma concreta, no cenário que está aqui a trazer, há um aspecto que habitualmente ou de forma comum acontece, é que nós não vamos ser notificados de duas audiências que têm a mesma data, a mesma hora, regra geral, ao mesmo tempo. Nós vamos receber uma notificação em primeiro lugar e a outra a posterior. O que nós entendemos ser razoável neste tipo de cenários, que podíamos até apelidar de um conflito de deveres. Há uma audiência de que eu fui notificado primeiro e essa tem prioridade. Porque eu não posso negar as defesas oficiosas. E eu fui notificado para esta audiência, eu tenho que interagir com o meu constituinte, fazê-lo perceber que tenho sim deveres para com ele enquanto meu constituinte, nomeadamente dar o patrocínio em todos os processos e em todas as audiências, mas também tenho deveres para com uma comunidade, tenho deveres para com a ordem, eu não tenho que agir
de forma que a ordem fique numa situação de perda de prestígio. Então, eu informo de forma clara. Também tenho estes deveres e é nesse âmbito que eu fui notificado para a mesma data, para a mesma hora. Eu terei que pedir o adiamento de uma das audiências por este motivo. O Código do Processo Civil, pelo menos, traz motivos para pedido de adiamento e este motivo enquadra-se numa das linhas da disposição do Código do Processo Civil. Portanto, eu terei que pedir o adiamento de uma das audiências. Acho que esta seria a postura mais adequada. E apresentava, se a primeira audiência é aquela em que fui nomeado oficiosamente, eu interagia com o meu constituinte. Mas também posso interagir com o tribunal e, de forma clara, a pedir que seja substituída a minha posição enquanto defensor oficioso, porque na mesma data e mesma hora tenho uma outra audiência do meu constituinte. Portanto, é uma questão de o advogado realizar diligências para que nenhuma das partes saia prejudicada em face da sua impossibilidade. Isto é fundamental que efetivamente possamos ter presente. Enquanto advogados, temos que sempre procurar adotar comportamentos que não criem prejuízos, comportamentos que se compadeçam com a nossa profissão. E comportamentos que se compadecem com a nossa profissão são aqueles que realçam a preocupação com os interesses dos nossos constituintes, com os interesses da nossa agremiação, com os interesses dos nossos colegas e com os interesses de toda uma sociedade. Daí a categorização dos deveres. Porque nós exercemos, como dizia o Dr. Guilásio, uma profissão de interesse público. Patrícia Guinda, vice-presidente do Conselho Provincial de Inhambane. Foi uma palestra bem rica, porque não só os advogados estagiários, mas a comunidade em si teve a noção básica de quais são os direitos, quais são os deveres, quais são as prerrogativas que assistem o advogado. Significa que a comunidade em geral também pode fazer aquela que é a fiscalização do cumprimento dos deveres do advogado. Então, nós entendemos que foi uma palestra rica, não só para o conhecimento da parte dos advogados estagiários, daqueles que são os seus deveres, como é que acontece um processo disciplinar, mas para a comunidade no geral.